Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Direito Simples. E hoje o nosso quadro Fogo no Parquinho. Nesse dia nós temos aqui duas pessoas muito especiais que estão participando conosco. A primeira pessoa é Lucas, ele tem 20 anos, é um graduando em Direito, atendente e se descreve como muito sagaz. Lucas, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Queria começar cumprimentando a todos os presentes, que a gente tenha um debate bem amplo. E o nosso segundo participante é o Diogo Campos, tem 19 anos, também graduando em Direito, é estudante e missionário. Ele se descreve como uma pessoa autêntica. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Davi. Obrigado, Elisa, Lucas, a todo do Direito Simples. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de a gente poder debater aqui e espero que tenhamos um debate bem proveitoso e sadio. Isso aí, senhores. Antes de nós começarmos aqui esse vídeo, nós fizemos um sorteio e quem vai começar falando será o Lucas. Bom, nosso tema de hoje é sobre a elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula voltou a ser elegível após a decisão do ministro Edson Fachin. O ministro do STF anulou todas as condenações da Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal divulgou na tarde da segunda-feira, do dia 8 de março, que o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula nas investigações da Operação Lava Jato na Justiça do Paraná. Pela lei da ficha limpa, Lula volta a ser elegível e recupera os seus direitos políticos com a decisão. Fachin declarou incompetência da Justiça nos casos do sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá e suspeitas nas doações ao Instituto Lula. Então, para começar esse debate de hoje, Lucas, eu vou contar aqui o seu tempo. Valeu. Primeiramente, olá a todos, obrigado pela oportunidade. Para falar sobre esse tema, acho que é importante a gente lembrar desde o começo do processo. Nos meados das eleições de 2018, as eleições presidenciáveis, no caso, aquele processo ele já vinha se arrastando, né? É importante lembrar que desde esse momento alguns juristas já alegavam essa incompetência da Justiça lá do Paraná para poder julgar esse caso do Lula, do triplex, do sítio da Atibaia e também, acima de tudo, a postura do Dallagnol com o Moro. Essa proximidade deles foi uma coisa bem suspeita, uma coisa bem antiética até no meio do direito, essa proximidade do procurador com o juiz do caso, que no caso é o Sérgio Moro. Ademais, o Lula agora está elegível e, no mais, eu queria perguntar para o nosso amigo Diogo, tirando essa questão da elegibilidade do Lula, dos processos da Lava Jato, qual é o maior motivo que te impede de votar no Lula numa possível candidatura em 2022? Bom, novamente cumprimentando a todos e respondendo a questão do nosso colega Lucas, um motivo que me impediria de votar no Lula ou de apoiar uma eventual candidatura dele no cenário eleitoral, mesmo diante da anulação das condenações. A gente pega o período em que Lula foi presidente, de 2002 a 2010, e nós vemos que o mundo estava saindo de uma grande recessão, era um período de grande expansão econômica, com a ascensão da China entre as grandes potências, e os números deixados pelo governo foram completamente bizarros. Em 2009, quando o PIB do mundo estava em altíssimo crescimento, o Brasil caiu 0,34%. Então, foi um governo, uma gestão não só do Lula, mas do PT em geral, marcado por inúmeras catástrofes econômicas, problemas assim, que até hoje... Tempo, isso aí, acabou o tempo.
Importante você lembrar desse período de 2009, principalmente no setor econômico. Durante esse período do governo Lula, entre 2008 e 2009, até os meados de 2010, a gente atravessou uma crise econômica mundial, né? Países como Estados Unidos, alguns países da Europa sofreram bastante com essa crise. O Brasil ele sofreu muito pouco. O Lula ele baixou o imposto dos IPIs e isso consideravelmente afetaria o PIB do Brasil, era uma coisa inevitável. Acho que foi um sacrifício válido evitar o crescimento do PIB para não ter uns afetos maiores durante a crise. Por mim foi uma postura muito válida e economicamente o governo Lula acho que teve uma capacidade técnica maior que a do governo atual. Tempo, Lucas, muito obrigado. Agora a gente vai inverter aqui a posição. Diogo, agora você vai ter 2 minutos para você fazer as suas ponderações. Veja bem, falando sobre a elegibilidade novamente, como o Lucas também começou, ele citou como problemática o relacionamento e a conversa entre o Moro e Dallagnol, algo completamente comum, o Ministério Público conversar com quem vai julgar a ação. Mas veja, tudo que acarretou nas condenações do Lula e que o tirou da elegibilidade através da lei da ficha limpa são acusações que começam em março de 2016, já investigando repasses indevidos da Petrobras, chega a um montante de 30 milhões de reais, que foi passado para as empreiteiras, isso em março de 2016. Aí nós vemos 2017 mais condenações, e tudo sendo provado, tudo sendo documentado, o Ministério Público cada vez indo mais fundo nas operações. Então, óbvio que a elegibilidade seria, o Lula seria impedido de disputar as eleições. Mas eu queria entender e já fazer uma pergunta para o Lucas, como que diante de todo esse cenário, de todas as provas e acusações, quais motivos ele tem para defender uma gestão que só trouxe malefícios para o país? Então, falando sobre um pouco os processos, e realmente é um processo que se arrastou desde 2016, e muitas dessas condenações também já foram arquivadas, o STF já definiu que a condenação foi anulada, ele está fora da lei da ficha limpa. Sobre a sua pergunta, acho que no governo ele não trouxe nenhum malefício para o país, pelo menos para a minha classe social. Durante o governo Lula, a minha família conseguiu crescer muito mais, conseguiu adquirir novos bens, meus parentes conseguiram entrar na faculdade através dos programas sociais. Acho que para a classe social que eu estou dentro, foi um governo maravilhoso, acho que foi um dos melhores governos da história do Brasil, e realmente eu votaria de novo no governo Lula. Eu não sou um fã assíduo do Lula, tenho muitas críticas também, mas o governo, especialmente dos mandatos dele, foi um governo muito bom para os programas sociais. Eu concordo com você que o início do mandato, de fato, foi aparentemente bom, mas as consequências são vistas até hoje. Conheço muita gente hoje endividada por consequências do segundo mandato. Entraram nos programas sociais para ingressarem numa universidade, e tenho amigos que hoje não conseguem comprar carro, não conseguem comprar um apartamento, porque ainda perduram essas dívidas desse período. E vendo também esse fato da classe social, a minha família trocou de carro, nós adquirimos casa, tudo, assim que o governo petista acabou, na era Temer. Perfeito, muito obrigado, Diogo. Agora nós temos aqui umas questões, são 2 questões, que eu gostaria de fazer. Primeiro, ao Lucas, como foi ele o sorteado. Então, Lucas, sobre a incompetência do juiz Sérgio Moro, que o ministro Edson Fachin declarou, o que você tem a dizer sobre isso? Você concorda ou discorda? Sobre a decisão da Suprema Corte, eu, analisando bem o processo, é claro que a gente está no quarto semestre de Direito, a nossa visão é bem limitada referente a esses casos, a gente ainda não teve a oportunidade de estudar a fundo a Justiça Eleitoral, mas realmente eu estou de acordo sim com a decisão do Supremo. Foi uma coisa inacreditável que demorou tanto para acontecer, não deveria ter demorado tudo isso.
Acho que as articulações já eram bem claras desde a época da eleição. O Moro ter virado ministro depois foi um sinal bem claro de que aquilo não foi uma coisa normal, não foi uma coisa justa. E sim, respondendo a sua pergunta, estou totalmente de acordo com a decisão do Supremo. Já era o esperado. Eu discordo completamente da decisão. Primeiro, eu não consigo ver, tirando a política de foco, não consigo ver mesmo uma incompetência ou uma eventual suspeição do Moro em julgar os casos do Lula. Veja, esse fato do Fachin anular todas as decisões, para mim, ao meu ver, é um erro tão grotesco. Onde que a gente tira decisões de mais de 5 juízes para que apenas um único jurista, no caso do Fachin, anule todas elas com um único entender, numa única decisão monocrática? Para mim é completamente fora de lógica e eu discordo completamente. Sobre os processos, é importante lembrar que eles não foram arquivados, eles só vão mudar de competência, né? Vai ser na competência da Justiça de Brasília. E o Lula ele vai ser julgado. O ponto é que eu não quero essa inocência do Lula a qualquer custo. O principal ponto é um julgamento justo e imparcial, que não aconteceu na Justiça de Curitiba. Não só o julgamento, como a prisão em segunda instância também foi inconstitucional. E foram diversos fatores que foram se acavalando, e ainda bem que a gente tem essa Suprema Corte que tem esse entendimento diferente. Diogo, com essa elegibilidade do ex-presidente Lula, até os processos continuarem e tudo mais, ele pode sim ser reeleito. A pergunta que eu te faço é: você acredita que o Lula, o ex-presidente Lula, ele pode ganhar a próxima eleição em um possível combate com o Bolsonaro? Olha, primeiramente, não. Eu acredito que entre todos os adversários do Jair, o que tem mais potencial de chegar próximo da cadeira é o Lula. Eu até fiz umas enquetes ontem, enviei uns formulários para algumas pessoas responderem, e um número bom de pessoas responderam, e dentre elas, 94,5% não votariam no Lula. Então, analisando um cenário, acredito que ele não tem chance, mas sim, chegaremos, eu acho, no segundo turno, porém, Jair Bolsonaro ganha novamente as eleições em 2022. Acho que o Lula é um forte candidato, acho que ele já está começando a ganhar essa campanha, essa eleição de 2022 agora, né? As declarações dele já têm um efeito muito forte sobre o governo do Bolsonaro, até mais do que deveria, né? Foi um discurso e já trocou praticamente todos os ministérios. O Lula tem um poder político incrível. Ele não seria o meu candidato favorito para 2022, eu tenho outros candidatos, mas no momento ele é o mais viável. E as pesquisas já mostram que ele ganharia do Bolsonaro, mas a gente sabe que um candidato à reeleição ele também tem bastante poder popular no voto. Sobre as trocas de ministério, nas gestões petistas, a gente teve mais de 80 trocas ministeriais. Na gestão do Bolsonaro ainda não chegou nem a 30. E sobre essa influência do Lula nas ações do governo é completamente fora de lógica. O próprio Jair já declarou em um café da manhã com vários jornalistas que se tem uma coisa que o governo faz é não dar ouvidos a um ex-presidiário. Acho que essa troca de ministérios do Bolsonaro foi uma mobilização bem clara referente às declarações do Lula. Ele interfere bastante no governo do Bolsonaro negativamente com a troca de ministérios. O governo do Bolsonaro é um governo muito frágil, né? A gente vê muitas trocas de ministério, de assessores, repentinamente, em 3 anos de governo. E sobre o Lula, cara, acho que essa prisão só deixou o Lula mais forte politicamente. Ele saiu da prisão maior do que ele entrou por ser uma prisão inconstitucional. Foi uma clara perseguição política. Primeiro que o ministro Pazuello, nas declarações de saída, ele havia dito que já havia sido notificado que o governo tinha interesse em eventualmente trocar a diretoria da pasta, a chefia da pasta. Isso desde o começo do ano. E o Lula só foi dar declarações agora, recentemente, sobre o Ministério da Saúde.
sobre o chanceler Ernesto Araújo, ele colocou o cargo à disposição para que o governo não fosse atacado. Então, veja, não foi o Jair quem pediu a pasta, foi o chanceler que entregou para poupar o governo e o ministro já tinha sido notificado antes do Lula falar alguma coisa. Então, completamente sem nexo. O governo, literalmente, não dá ouvidos ao Lula. Senhores, estamos aqui encaminhando para o nosso final do debate e eu gostaria de deixar que vocês fizessem as suas últimas considerações com mais 1 minuto. Queria aproveitar as considerações para agradecer o debate, agradecer Davi, Elis, o Diogo. Foi uma conversa muito bacana. Espero que a gente tenha mais oportunidades de debater isso aqui no canal. Foi um debate muito saudável, mas acima de tudo a gente prega um debate, né? A gente está vivendo um momento bem polarizado politicamente e esses debates são de certa forma importantes. No mais é isso e Lula 2022. Eu queria agradecer a todos vocês, né, por esse momento tão oportuno. Deixar bem claro que, acima de tudo, cabe em qualquer lugar o respeito, os bons modos, e dizer que o debate foi, como disse o Lucas, extremamente saudável. Não houve ofensa de nenhum dos lados, apenas a exposição das opiniões individuais. Sim, nós vivemos um momento de um Brasil completamente polarizado. Ou você é vermelho, ou você é verde e amarelo. E, infelizmente, eu acredito que isso pesa um pouco para a nação. Agradeço a todos vocês. E já que o Lucas pode, eu também posso. Em 2022, é melhor já ir se acostumando. Muito obrigado. Eu quero aqui, em nome da página Direito Simples, agradecer a presença de vocês. Lucas, Diogo, muito obrigado. E ficou agora um gostinho de quero mais nesse debate. Quem sabe a gente monta aí mais uma segunda etapa, né? Mais uma vez, vocês aqui juntos participando com a gente. Muito obrigado e até a próxima.